Paz do Senhor, amada igreja. Amém. É muito interessante as peças, às vezes, que Deus pega na gente, né? E a gente sabe que Deus, Ele nos põe à prova. E aí esse tema, né? A pessoa que Deus usa, aí a gente vai falar de desânimo. Interessante, né? Só Deus faz esse tipo de coisa. E aí nós vamos meditar aqui nesse texto que está em Jeremias capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 7 ao 13. Se você puder ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Jeremias 20, de 7 a 13. Amém. Diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropeço, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir. Então, prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, porém, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu confesso que não foi fácil meditar em cima desse texto. Mas a palavra não é minha, graças a Deus, né? É de Deus. E Ele sabe o que faz. E é mais interessante, assim, eu acho que Deus coloca assim, né, uma pimentinha numa situação que a gente está vivenciando para nos ensinar coisas, né? Às vezes a gente quer fugir de determinadas situações e o Senhor fala para a gente, não tem como fugir, é isso aqui, né? Então Deus falou comigo profundamente aqui, meditando nesse texto, estudando esse texto, estudando sobre desânimo. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração também, nesse momento. Bom, a gente vai falar sobre o tema supere o desânimo, né? A pessoa, né? O ser humano, a pessoa que Deus usa superando o desânimo. Mas eu gostaria de contextualizar, né? Então, do que trata esse texto? Esse texto, né, que nós vamos estudar hoje, ele vai falar sobre a missão do profeta. Isso aqui está me incomodando, essa luz aqui. A missão do profeta, né? Que Deus chamou o profeta Jeremias. Eita, piorou. Consegue? Ah, perfeito, glória a Deus. Então, Deus chamou Jeremias com uma missão muito difícil, né? Ele vai aqui nesse texto, ele vai falar do quanto tem sido árdua, do quanto tem sido dura essa missão que Deus confiou a ele, né? E aí, a missão de Jeremias, que antes, como sacerdote, foi escolhido por Deus como profeta, para profetizar à nação de Israel, o povo judeu, que esse povo ia ser
levado cativo para a Babilônia, né? Para a nação babilônica. Eles iam como prisioneiros, né? Como nação prisioneira, como povo cativo. E nós conhecemos bem a história, quem estava de fato levando o povo para esse cativeiro era o próprio Deus, não era Jeremias. Jeremias era apenas aquele que estava levando a mensagem de Deus para o povo. Ele era o emissor, né, dessa mensagem, uma mensagem dura, uma mensagem de juízo para aquele povo. E no começo, quando a gente vai ler aqui Jeremias, lá no comecinho, quando Deus o chama para essa missão, o Senhor diz para ele que a missão ia ser muito dura. Ou seja, Deus não enganou Jeremias, né? Ele falou para Jeremias que o povo não ia ouvir, que o povo ia se levantar, mas que o Senhor estaria com ele. Iria livrá-lo, que estaria com ele em todo o tempo, né? Mas queria ser uma missão muito árdua. E aí, como é que estava a situação desse povo aqui, para que Deus pudesse levá-los a esse castigo tão cruel, né? De ir para uma nação estrangeira como escravos. O povo estava numa idolatria terrível. E a gente sabe que esse povo, ele foi um povo que conheceu todas as maravilhas que Deus podia fazer. Os milagres que Deus fez, a olho nu, né, que aquele povo viu, que percebeu, que presenciou os milagres de Deus, o mar vermelho que se abriu, como livrou o povo ali do Egito, né? Como caminhou com ele em todo o deserto, sem suas roupas se envelhecerem, sem as sandálias se desgastarem, e eles terem o alimento que Deus mandava todos os dias, o alimento, a água. Então eles tiveram toda a provisão no meio do deserto, um lugar que não tem nada, né? Deus providenciou todas as coisas. Mas, o que aconteceu? Esse povo começou a se afastar de Deus e a idolatrar. E aí vocês lembram que o que aconteceu quando Moisés subiu ao monte, que ficou Arão ali, liderando o povo. Tem gente que não dá para liderar, né? Tem gente que não dá para ser primeiro, às vezes nem segundo. Então, ficou ali Arão, liderando o povo, e o povo pediu que fizesse um Deus que eles pudessem olhar e adorar olhando aquele Deus, e ele foi lá e fez um bezerro de ouro. A idolatria já começou aí, né? E aí seguiu-se, e nesse momento aqui, nessa circunstância em que Jeremias está falando, o pecado desse povo foi tão terrível que eles estavam consagrando os filhos deles a outros deuses, a ponto de sacrificar os filhos, né? Queimar os filhos sacrificando a outros deuses. Então, Deus estava ali muito irado com esse povo. E por isso, essa punição, né? E Jeremias, quando a gente vai ler, a gente vê toda a angústia de Jeremias. E a única coisa que Jeremias fazia era anunciar o juízo de Deus. E o juízo de Deus era só destruição. Não tinha nada de bom. Então a gente percebe que o profeta, ele se angustia porque ele não consegue dizer outra palavra que não fosse palavra de destruição. E dá para perceber que Jeremias queria dizer outra coisa, ou seja, talvez, né, aqui, confabulando, falar a palavra de bênção para aquele povo, que aquele povo ia ser abençoado, ou então que na hora que ele fosse falar do juízo de Deus, o povo já fosse arrepender e não fosse mais ser cativo, e pelo contrário, né, iria ali viver no tempo de muita bênção, na presença de Deus, louvando ao Senhor, adorando o Senhor, mas não foi isso que aconteceu. Então essa era a angústia de Jeremias, e Jeremias ficou desanimado. Tremendamente desanimado. E havia momentos, que o texto diz, que ele queria parar de falar aquela palavra que Deus havia dito. Mas quando ele pensava isso, o coração queimava, e ele não conseguia parar de anunciar aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Então esse é o contexto, né, desse texto aqui que nós lemos. E nós sabemos que a rejeição do povo não era pelo profeta, mas do próprio Deus.
como era o profeta que estava anunciando toda aquela destruição, toda aquela desgraça, Jeremias sofreu muito na mão desse povo. E o próprio sacerdote, Passu, colocou Jeremias num tronco, amarrou Jeremias num tronco, né? E ele sofreu muito por conta desse juízo, dessa palavra de Deus, que ele insistentemente falava da destruição e o povo não queria ouvir. E algo que chama a atenção é que ele diz assim, meus amigos íntimos queriam ver a minha destruição. Eu não quero ter um amigo íntimo desse, Deus me livre. O meu amigo íntimo esperando que eu caia, né? Então, Jeremias estava nessa situação por conta de que ele estava obedecendo o chamado de Deus. Ele estava muito triste, desanimado e muito angustiado. Mas Deus usa pessoas assim, não é? Desanimadas? É ou não é? Usa. Deus nos usa, né? Mas uma coisa que é perigoso, a questão de nós permanecermos no desânimo e olharmos somente para Ele, porque nós acabamos olhando para as circunstâncias. Quando nós desanimamos, sempre desanimamos por alguma razão. Seja por alguma luta que nós estamos passando na nossa vida, seja por alguma frustração que passamos, algo que não se realizou, ou um sofrimento que a gente está vivenciando, e a gente ora e ora e ora, e jejuma, e pede a Deus, e já tem tempo. Senhor, já tem 1 ano, já tem 2 que eu oro e nada acontece. E aí a gente acaba olhando para essa circunstância, de que as coisas não mudam, de que eu oro, de que eu falo com Deus, de que eu jejuo, que eu busco, e que eu estou ali, eu não falto um culto, eu estou sempre ali na igreja e tudo, mas Deus não está ouvindo a minha oração. Porque as coisas continuam do mesmo jeito, né? E então, o que Jeremias fazia? Ele olhava para as circunstâncias. Ele olhava para a situação em que o povo estava e o modo como o povo estava respondendo àquela profecia. E aí é claro que ele ia se desiludir, né? E não ia querer mais anunciar essa mensagem, essa palavra, né? E aí ele é preso, né, no tronco, e depois que ele é solto, ele profetiza para aquele sacerdote. Aí ele vai dizer para o sacerdote, né, que o nome dele vai ser o quê? Terror por todos os lados, porque ele puniu o profeta. Porque, na verdade, quando o sacerdote estava fazendo isso, ele é como se ele estivesse rejeitando a palavra de Deus, né? A palavra do próprio Deus. E punindo o profeta era a mesma coisa, né? Como se estivesse levantando contra Deus. Então, Jeremias foi usado para profetizar contra esse sacerdote. Existiam muitas conspirações contra ele. Muitas, né? Não eram poucas. E aí a gente trazendo para a nossa vida, né? A gente fica pensando assim, seria tão bom se nós pudéssemos apenas vivenciar a palavra de Deus sem passar por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, só se alegrando na presença do Senhor, só vindo para a igreja, cantando com os irmãos, se alegrando com os irmãos, na nossa casa, louvando a Deus com a nossa família, seria bênção, né? E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu oro tanto. Às vezes eu oro 1 hora por dia, 2 horas por dia, jejum. Né? Eu cumpro com todas as disciplinas espirituais, mas as lutas continuam. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós fôssemos viver só de bênção, nós não adoraríamos o nosso Deus. Porque as bênçãos, elas não nos alimentam. As bênçãos, elas não nos transformam. Sabe o que é que nos transforma? A luta. Porque a luta é a escola de Deus para a nossa vida. A luta é o ginásio de Deus, é a universidade de Deus. E a gente sabe que o nosso diploma, né, a gente não vai adquirir aqui. Só lá na glória. Quando chegar lá, é que a gente vai receber a nossa recompensa. Aqui nessa terra, não.
E o bom disso tudo é que a gente aqui, sim, tem luta, se entristece, mas a gente também se alegra. Nós trabalhamos, recebemos o fruto do nosso salário, nós nos alimentamos todos os dias. Tem dias que a gente come picanha, tem dias que a gente come ovo, porque não dá para comer picanha. Mas outro dia vem e a gente come outras coisas. Então, aqui nessa vida, apesar de nós passarmos por lutas, nós também temos as bênçãos de Deus. E é o tempero da nossa vida. Você imagina, você faz uma comida, a dona de casa, ou o dono de casa, hoje tem muito homem que cozinha, né? E cozinha muito melhor do que as mulheres. Você imagina você fazer comida e você não colocar um tempero. Você não coloca um sal, você não coloca um alho, sei lá, uma pimentinha, uma cebola, né? Você não coloca nada e você vai comer essa comida. Que sabor é que tem essa comida? Gente, eu estou comendo isso aqui de olho fechado, eu não sei o que é isso que eu estou comendo. Então o tempero, ele vai nos dar aquele sabor. Assim é na nossa vida, as alegrias e as tristezas, elas se complementam na nossa vida. O que seria de nós se nós tivéssemos só alegria? Nós já teríamos nos distanciado do nosso Deus. Porque quanto mais de coisa boa nós temos, mais nós queremos. E ninguém quer passar por luta, por dificuldade. Mas são elas que nos forjam. São elas que nos fortalecem. Quem é que gosta de ir para uma academia? As pesquisas falam que 99,9% das pessoas não gostam de academia. Tá? Mas a academia faz o quê? Quando a gente vai fazer musculação, a musculação ela vai fortalecer nossas pernas, os nossos braços, né? Principalmente quem chega na idade de mais de 60 anos, que as pernas já começam a ficar meio trôpegas. E aí, à medida que você vai fazendo o treino, vai ficando mais forte e você vai conseguindo andar normalmente. É horrível ir para a academia, mas qual o resultado? Você consegue ter equilíbrio para andar, para correr, né? Então, na vida cristã, irmãos, não pode ser diferente, não é diferente. Na vida cristã também tem aquele treino para nós engrossarmos a musculatura da nossa alma, do nosso espírito. E se não for essas dificuldades que nós vamos vivenciar no dia a dia, também não vamos ter experiência de vida. Não vamos conhecer o nosso Deus profundamente. Não vamos amadurecer na fé. Seremos eternos meninos espirituais. E aí, quando nós olhamos só para as circunstâncias, o que vai acontecer? Nós começamos a achar a nossa missão pesada. Não, peraí, Jesus, esse negócio de viver como crente é muito difícil. Eu conheci uma pessoa, já faleceu, que ela vivia dizendo isso. Gente, ser crente é muito difícil. É muito difícil ser cristão. E eu achava aquilo estranho. Eu achava muito estranho, porque ela sempre repetia isso. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Por quê? Porque olha só para as dificuldades. Olha para as circunstâncias. E nós, claro, que não é a gente viver no mundo de Bob ou no mundo de Alice, é o novo, né? Mas nós vamos olhar, obviamente, não ignorando que existem, né, as circunstâncias, que elas são difíceis mesmo, que o desânimo pode bater a nossa porta, não ignorar isso, mas olhar com maturidade. E olhar para aquelas circunstâncias, tentando compreender o que ela quer fazer nas nossas vidas. O que a gente pode tirar de lição, de aprendizado, de crescimento, para nos fortalecermos. Porque a luta, quando vem, amados, não vem para nos destruir. Ela vem para nos fazer crescer, para nos fortalecer na presença do nosso Deus. E aí sim, sermos usados por Deus, apesar das dificuldades, das lutas, dos desânimos. Porque sim, o desânimo pode vir, ele só não deve
permanecer nas nossas vidas, né? Então, fazia todo sentido o desânimo de Jeremias. Porque Jeremias queria muito ver o povo bem, né? Adorando a Deus, servindo a Deus, mas não era isso que estava acontecendo, né? E ele viu o tempo todo ele sendo obrigado a pregar sobre coisas ruins. Ele não conseguia falar de coisas boas, porque não era aquilo que ia acontecer. Como o povo estava rebelde, não ouvia Deus, o que ia acontecer era o mal realmente na vida daquele povo. Mas o mal de Deus não era um mal para destruição, pelo contrário, era um mal para que o povo se arrependesse e voltasse a adorar o Senhor como antes. Era um mal que o povo entendesse que ele dependia de Deus. E que os outros ídolos não eram o Deus Todo-Poderoso que os fez, que os formou, que criou o céu e a terra, que os chamou para si. Mas o povo não entendia. Isso fala para nós, né? Isso fala para nós. O que é que nós temos pensado na nossa vida hoje? Como é que nós temos olhado para as circunstâncias que nos advêm? Como é que temos olhado para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa profissão, para a criação dos nossos filhos? Como é que temos olhado para a missão que Deus colocou na nossa mão? Como temos nos posicionado diante de Deus com a missão que Deus colocou na nossa mão? Essa é a pergunta que fica. E aí é interessante que chega um momento, Jeremias era humano também, como nós somos, né, sujeito às mesmas paixões, que ele simplesmente, é como se ele achasse que Deus o tivesse exposto ao perigo ilusoriamente. É como se num dado momento passou assim na cabeça de Jeremias que Deus o colocou ali como um testa de ferro, digamos assim, né? Como alguém que estava ali para apanhar, para levar todo tipo de castigo, mas que na verdade nada ia acontecer daquilo que de bênção na vida daquele povo. Pelo contrário. Quem nunca, né? Quem nunca pensou assim, quem nunca passou por isso, quem nunca duvidou de Deus. Senhor, e aí, né? E aí? Será que eu estou nessa situação, o Senhor não está me ouvindo, não está me vendo, não está ouvindo a minha oração? Eu não sou tua filha, não? Quem nunca, né? Fez essas perguntas para o Senhor no momento de muita angústia. Às vezes a gente quer se passar por um crente muito cheio de Deus, né? Muito cheio do Espírito Santo, mas até um crente muito cheio de Deus, ele passa por angústias. Lembram dos salmistas? Quantos salmos não foram escritos, né? Senhor, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor, né? Então, obviamente, nós estamos sujeitos também a duvidarmos num dado momento. Mas nós não podemos permanecer nessa dúvida, porque ela vai tirar o nosso chão, o nosso alicerce, o fundamento da nossa vida, que é a fé em Jesus Cristo. E aí esse lamento, né, esse lamento de Jeremias lembra muito bem lá os primeiros versículos do Salmo de número 13. Se os meninos puderem colocar aí, apenas o versículo de 1 ao 4, inicialmente. Que ele vai dizer, né? Até quando, Senhor, esqueceste de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me. Percebem que aí ele está orando, né? Ele está falando com Deus e ele não sente que Deus está ouvindo a oração dele, né? Essa é a sensação que nós temos. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então Jeremias se encontrava como esse salmista.
cheio de peso no coração, desanimado, muito triste, né? Porque ele estava olhando para as circunstâncias. E ele esqueceu de quem estava ali anunciando aquele juízo era o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que amava aquele povo e que não ia desistir daquele povo. E que esse juízo era para corrigir o povo e não para matá-lo, não para destruí-lo. Quantas vezes nós pensamos assim, né? Que nós estamos passando por luta porque não somos merecedores e não somos mesmo. Não merecemos nada de bom vindo da parte do nosso Deus. E tudo de bom que temos é pela graça e pela misericórdia dele. Ele nos deu, são dádivas que o Senhor nos deu sem merecimento algum da nossa parte. Tanto a salvação, a graça salvadora que derramou sobre nós, graça abundante, que não temos merecimento. E não merecemos o pão que comemos todos os dias. Não merecemos estar no meio de um povo, partilhando das mesmas coisas. Não merecemos um trabalho, fruto do nosso trabalho. Não merecemos uma família, mas Deus nos deu. Além dele nos dar graça salvadora, ele acrescentou na nossa vida as dádivas dessa vida aqui, terrena. Mas ele nos concedeu algo muito maior para além dessa vida, que é a eternidade com ele. E aqui é uma passagem, nós não estamos aqui eternamente, estamos aqui de passagem, né? Aqui é a nossa escola, aqui é onde nós aprendemos, aqui é onde nós crescemos, aqui é onde nós conhecemos o nosso Deus e continuamos a conhecer o nosso Deus até chegarmos na eternidade, onde vamos estar ali celebrando juntamente com Jesus a presença do Senhor. Aleluia. Mas aí, no versículo 11 e 12, aqui do capítulo 20, o que Jeremias vai dizer? Olha que lindo. Ele diz assim: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração. O que Deus esquadrinha? Os afetos e o coração. Permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Qual era a causa dele? A causa era dele, de fato? Não, irmãos, era de Deus. A causa era do Senhor, não era dele. Aí ele diz para ele mesmo: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Depois de toda essa angústia e dúvidas que perpassa o coração de Jeremias, ele chega aqui e ele vai dizer: é tu, Senhor dos exércitos, é tu que prova, tu que nos provas, e é tu que nos livra de tudo e todos. Então ele não fica naquele desânimo, ele entende que o Senhor está com ele. Ele lembra que lá no começo, quando ele foi chamado, Deus falou para ele: Jeremias, não se preocupe, eu estarei com você. Você não estará sozinho, eu te conduzirei. Em segundo lugar, irmãos, o desânimo, ele pode destruir a nossa fé e nos levar à incredulidade. E aí o que vai acontecer? Nós vamos duvidar das promessas de Deus. E a Bíblia Sagrada está recheada, repleta das promessas do nosso Deus. E aí um exemplo muito clássico de incredulidade que entrou no coração do povo é quando a gente vê lá em Números, capítulo 13, não precisa colocar o texto, tá? O texto é longo, eu vou só citar. Aonde Deus promete para o povo uma terra, né? A terra prometida, a terra que mana leite e mel. Quando eles saem do Egito, Deus promete a eles essa terra. E quando eles chegam na terra para espiar, né? Moisés separa ali os espias e eles vão olhar a terra, eles vão examinar, ele perpassa aquela terra. E aí, no final das contas, quando eles voltam para contar o que foi que eles viram, eles dizem: realmente a terra é uma bênção. A terra mana leite e mel. Os frutos de lá são imensos, as uvas são, os cachos de uva, um só homem não pode carregar. Mas não podemos
contra os habitantes dessa terra, porque são gigantes. Mas, irmãos, não fica aí. Eles, além deles dizerem que os homens de lá são gigantes, eles ainda dizem como é que eles se sentem. Eles dizem assim: nós somos como gafanhotos diante deles. Isso nos leva a uma reflexão. Como é que nós nos sentimos diante das lutas que nós passamos? Será que elas são gigantes na nossa vida, maior do que as promessas do nosso Deus? E o mais incrível é que aqui a incredulidade desse povo foi tão grande que duvidou da promessa de Deus. O Senhor não falou que ia dar a terra? Se Deus falou que ia dar a terra, se Ele prometeu, Ele sim iria dar a terra. Mas eles duvidaram da promessa de Deus e entrou a incredulidade no coração. E desses, toda essa geração, 600 milhões de homens, que dá mais de 2 milhões de pessoas, juntando mulher e criança, segundo os estudiosos, não entraram na terra prometida de toda aquela geração que saiu do Egito. Apenas 2 figurinhas entraram na terra porque creram na promessa de Deus. E isso, irmãos, nos chama a crermos naquilo que o nosso Deus fala. E a palavra, ela está escrita aqui, mas principalmente aqui. Porque essa palavra escrita nesse papel, ela pode ser queimada, destruída. Mas a palavra que foi encravada no nosso coração, no meu coração, no seu coração, ninguém pode arrancar. Porque a palavra de Deus, e ela mesmo diz que ela não volta vazia. E o próprio apóstolo Paulo diz que ela é carta escrita aos homens. E ela foi encravada no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus. Então ninguém pode arrancar de você as promessas de Deus. Porque está escrito na sua alma, no seu coração. Porque foi Jesus quem incutiu lá. E ninguém pode arrancar, porque foi o sangue dele derramado na cruz, que trouxe essa palavra até a mim e até você. O conhecimento de Deus, o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. É Ele quem nos dá a certeza de que Deus está em nós, de que nós somos filhos de Deus, e que nós somos filhos da promessa de Deus, e que um dia nós iremos herdar a vida eterna, quando estaremos lá nas mansões celestiais. Aqui, enquanto estivermos aqui, é como dizem, é o agora e o ainda. Eu acho que eu estou trocando, né? O já e o ainda não. O já por quê? Já estamos sendo salvos. Já fomos salvos quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. Ali Ele já fez a salvação. Nada mais precisa ser feito, porque Jesus já fez. Consumado. Lembram? Quando Ele estava morrendo, Ele disse, está consumado. Ninguém arranca isso de você. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos no processo de crescimento, de santificação, até chegar o dia em que Jesus vai chamar cada um de nós para estarmos com Ele na glória. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, que nós tenhamos cuidado para não deixar que o desânimo, que o desalento venha destruir a nossa fé. Porque passamos a duvidar da palavra do nosso Deus. E não é isso que Deus quer para a minha vida, nem para a sua vida. O que Deus quer é que, apesar das circunstâncias, nós possamos enxergar para além. A nossa lente, ela precisa passar pelas circunstâncias. E nós olharmos o que está à nossa frente. Porque é Ele que vai na nossa frente abrindo o caminho, nos mostrando a direção. Salmo 32, ele vai dizer que Deus é aquele que nos guia no caminho. Nós não estamos sozinhos. Nós passamos lutas, sim. Passamos dificuldade, sim. Nós choramos, sim. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos sustenta, que nos ajuda. Eu já contei essa história aqui várias vezes. E eu nunca canso de contar. Eu e meu marido e minha filha, passamos por 2 assaltos dentro da nossa casa.
O primeiro assalto, eu sempre orava, eu e meu marido também oravam assim. Senhor, nos livra dos bandidos. Nos livra do homem mau, do perverso, do homem sanguinário, violento. A gente orava dessa forma. E um belo dia, eu ia saindo da minha casa para trabalhar. Para minha surpresa, abri o portão e entraram 3 bandidos armados de pistola. E foi um susto, lógico, mas uma coisa incrível, que depois que passou tudo, eu fui entender. Meu marido ficou questionando, por que Deus permitiu isso? E questionou, mas eu entendi. Deus nos livra do mal. E Deus nos livra no mal. Deus não nos livrou do mal, mas nos livrou no mal. Porque na hora em que toda aquela situação estava acontecendo, eu senti a presença de Deus naquela situação ali. A ponto de conversar com um coleguinha que estava pegando as minhas coisas, né? E ele me perguntasse se podia levar meu perfume para a esposa dele. Eu disse, leve, né? Pode levar. Estava assim com ele, né? Então, meus irmãos, nem sempre Deus vai nos livrar de determinadas situações. Mas podem ter certeza de que como ele andou com os amigos de Daniel dentro daquela fornalha, vai andar com a gente nas dificuldades que nós formos atravessar. Nós não devemos nunca nos esquecer disso. Que sempre, em toda e qualquer dificuldade, Deus está ali conosco. Eu passei por uma situação, assim, estava um pouco desanimada com algumas coisas que não mudavam na minha vida e tudo. E não me sentia mais a mesma pessoa, de orar muito, de buscar muito, de ler muita palavra. E aí eu fui ficando um pouco triste com essa situação e tudo. E alguém chegou para mim e falou assim, olha só que interessante, que olhe para essa situação que você está vivenciando. Quem sabe, dentro dessa situação, Deus quer usar você. E sabe, irmãos, que essa única frase que essa pessoa falou, ela me despertou. E eu fui lembrar, peraí, Deus está passando comigo nessa situação aqui. Se Ele está passando comigo nessa situação, Ele está querendo alguma coisa com ela. Se eu continuo orando, buscando, continuo clamando ao Senhor que mude a minha vida, me faça voltar a ser aquela mulher de fé, se eu não desanimei, não desisti, Deus está passando isso comigo e Ele quer algo de mim. Aí eu entendi. Porque Deus nos usa em meio ao desânimo. Porque mesmo nós estamos desanimados, às vezes uma palavra que nós dizemos está abençoando a vida de alguém. O que nós não podemos, como eu falei, é permanecermos apenas nos desânimos, olhando para as circunstâncias, mas sabendo que sim, somos passíveis de ficarmos desanimados, mas jamais de permanecermos desanimados, jamais de permanecermos abatidos, como está escrito lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, que Paulo vai dizer que nós não estamos desanimados, né? Eu esqueci do texto agora, não estou lembrada. Mas desanimados, mas não derrotados. Não somos derrotados, lembrem-se disso. Não podemos estar desanimados, mas não somos derrotados. Porque nós servimos a um Deus que tudo pode. E a nossa vida pertence a Ele. Sua vida não é o caos. Sua vida não é o acaso. Você não foi feito por acaso. Minha mãe teve um caso aí e por acaso eu nasci. De jeito nenhum. Sua vida não foi um acaso. Porque toda vida pertence a Deus. Toda a vida, não importa como ela foi gerada. Toda a vida pertence a Deus. E aí, Hebreus vai justamente falar sobre o que aconteceu aqui com os israelitas, né? Hebreus capítulo 3, o versículo 7 ao 19, ele vai dizer, né? Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvires sua voz,
Não endureça o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusaram a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Até aí. Percebem que essa duvidar da promessa de Deus nos leva a pecar contra o Senhor. E a nos tornarmos pessoas incrédulas. E a incredulidade, irmãos, é um pecado que pode até levar a nós a apostatarmos da fé, se não tivermos cuidado. E a duvidarmos de toda a palavra de Deus na realidade. Em terceiro e último lugar, todos nós somos provados, mas Deus nos dá o escape sempre. Sempre Deus nos dá um escape. O sentimento de isolamento pelo qual Jeremias passou, quem de nós nunca passou numa situação de dificuldade, de sofrimento, de angústia, seja lá a dificuldade que for, nós nos sentimos às vezes sozinhos, é como se estivéssemos só no mundo inteiro, ninguém estivesse com a gente ali, né? É como se nós fôssemos pessoas isoladas do mundo, passando sozinhas as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Mas sabe qual é a verdade de tudo isso? É que Deus, Ele sempre almeja o bem dos seus fiéis. Sempre. Sempre. Em toda e qualquer circunstância. E aí, Romanos 8, 28 a 30, é um texto conhecido nosso. Paulo vai dizer: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de reestimá-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem põe ordem ao nosso caos. Ele colocou ordem na criação. Porque poderia ou não poderia ser um caos? As estrelas caírem. Todos os astros do céu caírem. Mas por que não cai? Porque Deus ordenou todas as coisas no seu devido lugar. O sol para dar luz o dia, a lua para iluminar a noite, as estrelas, cada um ali com a sua função, milhares e milhões e trilhões de estrelas, cada uma no seu devido lugar, ordem de Deus, que ordenou. Então não existe caos. Como não há caos na criação, na obra de Deus, você é obra de Deus também. E a sua vida está na mão de Deus e isso não é caos. A sua vida, ela tem uma ordem que é seguida pelo Criador, que obedece o Criador. Tanto é que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, e passa por todo aquele processo da geração, da concepção à geração. E aí a criança nasce e passa por todas aquelas fases da vida. Quem foi que ordenou isso? Deus. Ninguém nasce caminhando, ninguém nasce falando, porque tudo é no seu tempo determinado. Da mesma forma é na sua vida, na minha vida. Tudo é determinado por Deus, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Irmãos, e quando nós determinamos as coisas do nosso modo, aí sim é o caos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós escolhemos mal muitas vezes, se não tivermos a direção de Deus nas nossas escolhas, colocando diante de Deus nossos sonhos e projetos, nós vamos dar com os burros na água. E a nossa vida vai ser um caos. E sabe o que é que acontece? A gente erra, pisa na bola, escolhe errado e culpa Deus. Quem nunca ouviu isso?
Senhor, esse marido que tu me deu. Senhor, essa mulher que tu me deu, rixosa. Olha, escolhe, aí vai botar a culpa em Deus, né? É Ele quem coloca ordem, convoca o ser humano. Eu achei lindo isso. Para ser seu companheiro nessa empreitada. Sabe o que é que isso quer dizer? Que Ele convida você para confiar nele. E deixar que Ele conduza a tua vida. Que você só ouça o que Ele está dizendo, porque Ele está falando o tempo todo. E muitas vezes nós não temos ouvido para ouvir Deus falar. Porque a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, do nosso modo. E não é assim, irmãos. Porque a nossa vida vai ser destruída se nós fizermos o que queremos. E aí o versículo finalzinho lá do Salmo, de número 13, versículos 5 e 6, o salmista vai finalizar dizendo, né? Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Então, queridos, sabe qual é a solução para o desânimo? E eu queria que os meninos colocassem aí, o salmo é bem comprido, mas eu queria que nós lêssemos juntos, temos tempo ainda. Salmo 103, versículo 1 ao 22. Salmo 103. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé, vamos ler juntos. Vamos lá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus,
que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te rendemos graças. Obrigada pela tua palavra, que alegra a nossa alma, que formoseia o nosso semblante, o nosso coração, porque é o Senhor que nos tira do desalento, é o Senhor que nos tira da angústia, é o Senhor que nos tira do desânimo, e nós te louvamos pela tua palavra, que nos renova, que nos restaura, que enche a nossa alma de alegria, e nos ensina a te bendizer, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está vivo, o Deus que vive, que reina para todos sempre, o Deus que não está lá no céu, mas que está presente aqui na terra, no meio de nós, Senhor, estando no meio do teu povo, alegrando o teu povo, Senhor, fortalecendo o teu povo para a glória do teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.